Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai comentar aí um pouco sobre os dois amistosos, do Brasil nessa última data FIFA de 2025. Foram dois jogos contra seleções africanas e de duas escolas diferentes, forma de jogar diferentes, mas são dois times que realmente são difíceis ali de serem batidos, times muito competitivos. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre esses dois jogos nesse vídeo de hoje. Antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Pois bem, foram dois jogos bem distintos, O primeiro jogo aconteceu lá na Inglaterra, onde teoricamente era ali um pouco mais favorável para o Brasil, Você não tinha ali uma torcida massiva ali da equipe de Senegal, ali talvez por um lado da imprensa, por um lado da mídia internacional, Vários jogadores brasileiros atuam lá na Inglaterra, então tinha um clima muito mais amistoso para a seleção brasileira do que aconteceu lá na França, Na França você via que era um clima realmente muito hostil para a seleção brasileira, ali tinha tem muitos africanos lá na França, Então você tinha ali muitos tunisianos, Então quando o Brasil já estava ali entrando em campo para fazer o aquecimento, já tinha vaias ali em cima da torcida da seleção brasileira, Então, assim, um clima contrário, ao futebol lá da seleção, Então, foi um jogo bem mais difícil. Bom, falando das partidas, eu acho que tem algo que a gente pode destacar aí, que tem um certo padrão na forma como que esse time está se apresentando, Você vê os jogos contra a Coreia e o Japão, lá contra as escolas asiáticas, O Brasil fez um bom jogo contra a Coreia, que teoricamente era um adversário mais fraco, e fez um jogo ruim contra o Japão. Então, assim, a gente vê que tem esse padrão. Contra a Senegal fez um jogo muito bom e contra a Tunísia, fez um jogo ruim. Então, fez um primeiro jogo bom, um segundo jogo ruim. Então, assim, existem vários fatores, às vezes, porque isso está acontecendo, Talvez ali no primeiro jogo tenha aquele fator surpresa, o Ancelotti colocou ali um time muito interessante ali contra a equipe do Senegal, jogando ali com 4 atacantes, 4 centroavantes ali, colocando ali, mostrando que realmente tentando imprimir um pouco desse DNA brasileiro, de jogar para frente, de muitos centroavantes, e contra a Tunísia foi um time diferente, principalmente às vezes por causa das lesões ali e tudo mais. Acho que no primeiro tempo ali contra o Senegal foi o melhor momento ali da seleção, lembrando que o time do Senegal é um bom time, O goleiro lá, Mendy, que jogou lá no Chelsea por algumas temporadas, o Koulibaly também, que é um bom zagueiro, Acho que ele atua agora no futebol árabe, mas é um cara aí que já jogou na Itália também, Então, um bom zagueiro, e além do Mané lá, que é o líder do time, Já jogou lá no Liverpool, fez história no Liverpool. Então, assim, o time do Senegal era um bom time e fisicamente um time muito forte, E o que aconteceu ali foi que o Brasil teve uma intensidade muito grande, principalmente ali no primeiro tempo, Colocou o Senegal um pouco que na roda, Mostrando ali que a força não era tudo, A coisa demandava muito de jeito, E conseguia fazer muitas triangulações ali, envolver o time de Senegal. O Estevão fez uma grande partida e fez ali, abriu o placar logo no começo, Então, assim, foi um jogo que as coisas fluíram, No segundo tempo teve até uma certa dificuldade, mas a coisa não aconteceu. Já no jogo contra a Tunísia, foi um jogo que o tempo inteiro ali foi disputado, Foi um jogo de igual para igual o tempo inteiro, onde o Brasil não conseguiu em nenhum momento ali da partida ter ali um domínio, sobre o adversário, colocar a bola no chão, trabalhar o jogo. Não conseguiu em momento nenhum, Então isso, assim, de certa forma, mostra que a seleção está longe, de ser aquela seleção que a gente conhece, por mais que tenha melhorado aí nessa era Ancelotti, mas ainda está muito longe de ser aquela seleção que mostra aquele grande futebol, que amassa os adversários. Eu acho que isso, inclusive, não vai acontecer tão cedo mais, Não vai ter mais aquela superioridade grande da seleção brasileira. Bom, eu queria colocar aqui na tela
as duas escalações, né? E começando falando aqui da escalação contra o Senegal, vou tentar colocar aqui lado a lado para a gente analisar. E contra o Senegal, ele entrou ali com 3 zagueiros, mas meio que o Militão estava fazendo a lateral direita, né? Jogando com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Só que parece que o Gabriel Magalhães ele se machucou, né? Então ele saiu ali e não entrou no segundo jogo. Bom, aí no segundo jogo a diferença foi o seguinte, né? Entrou com o Wesley lá na lateral direita, o Wesley que jogou no Flamengo, atualmente está jogando na Roma. Não atuou bem, na minha opinião, o Wesley, não conseguiu mostrar um bom futebol ali, o Wesley. O Militão no final do jogo se machucou, entrou ali o Caio Henrique, Casimiro. O Matheus Cunha também não fez uma grande partida, Vini Júnior não fez uma grande partida e o Estevão mostrou que nesses 2 jogos que ele é o principal cara aí da seleção brasileira, a gente não tem dúvida em relação a isso, bateu um pênalti muito bem, muita personalidade. No segundo tempo teve um pênalti também para o Brasil que o Paquetá bateu, né? Parece que a ordem talvez... Eu ouvi falar isso, não sei se é verdade, né? Que a ordem veio lá do banco de reservas, né? O Ancelotti falou para o Paquetá bater, mas ele errou, né? Talvez ali o momento seria do Estevão e o último lance da partida, o Estevão ainda colocou uma bola na trave ali, mostrando que é o principal cara aí dessa seleção, dessa geração atual, né? Não tem como pensar fora do Estevão para esse time do Brasil. Bom, e algo que tem chamado a atenção, assim, pelo menos me chamou a atenção em alguns aspectos ali da seleção, eu acho que é um time que você não vê um certo pragmatismo ali na forma de jogar, né? Como eu disse que existia esse padrão, né? De jogava um jogo bem, outro jogo mal, isso de fato pode ter alguns fatores, e aí talvez eu elenco aí os principais fatores, que no primeiro jogo ali você tem o fator surpresa, né? No segundo jogo o adversário ali já viu como o Brasil joga, já meio que já estudou ali as peças, as coisas ficam um pouco mais difíceis. E aí me parece que falta ali esse pragmatismo no sentido de fazer o jogo acontecer em determinados momentos da partida, não em todos, mas de forma até burocrática, no sentido da marcação, no sentido da condução do jogo, da condução da bola. Você tem ali no meio-campo o Casimiro, que é o principal nome ali que o Ancelotti escolheu para comandar ali a posição ali de volante ali, mas você não tem um outro jogador que vai substituir o Casemiro. Então você tem ali o Fabinho, que ele entrou no segundo tempo ali, que ele já fez boas temporadas lá no Liverpool, atualmente eu acho que ele está atuando no mundo árabe, mas não é um cara assim que entrou bem, né? Ele não fez uma grande partida, né? Me pareceu até um pouco fora assim do tempo de bola, fez algumas faltas ali, uma falta até perigosa ali, que poderia ter gerado um gol da Tunísia, né? Se tivesse um bom batedor, uma jogada perigosa da Tunísia, vamos dizer assim, mas falta aqueles jogadores ali aguerridos no meio campo, né? Então se o Casimiro sair, vai ser complicado ali para preencher aquela posição. Então eu vejo o Brasil naquela condição. Se numa Copa do Mundo você está ali saindo perdendo por 1, 2 gols de diferença, isso é natural, isso pode acontecer num jogo de Copa do Mundo, o time sair perdendo ali no primeiro tempo de 2-0, eu não vejo um grande poder de reação dessa seleção. Eu acho que quando a coisa está fluindo bem, quando a coisa está acontecendo bem, beleza, os gols saem, a bola chega e tal, mas não vejo um jogador ali que vai conseguir conduzir essa seleção para uma virada no momento assim, onde isso é necessário. E esse pragmatismo ali no meio campo, né, ele às vezes é preciso em determinado momento do jogo. O jogo vai ser um jogo duro, vai ser um jogo onde você vai precisar ali dar uma pancada, né, chegar mais forte ali no meio campo. Você tem um Casimiro que faz bem esse papel, mas a falta dele acho um pouco difícil ali, né? Não tem muitos caras que substituem, porque você pensar no jogo atual, né, o futebol atual é um futebol muito físico, de muita correria, muita intensidade física, e se você pegar as seleções europeias, são seleções muito fortes, né, que vão ser ali provavelmente
os adversários do Brasil principais, mesmo seleções africanas também, acho que no geral, né, as seleções aí são seleções que têm, fisicamente são muito fortes, né? A seleção brasileira, principalmente no ataque ali, são jogadores mais baixos, mais rápidos, velozes, né? É uma característica muito interessante, muito boa, é difícil você pegar esses jogadores, né? Isso contra o jogo lá do Senegal ficou muito claro, né? Quando acontecia uma boa triangulação entre o Rodrigo, o Vini Júnior e o Estevão, os jogadores do Senegal ficavam ali meio perdidos ali, era difícil segurar o ataque da seleção brasileira. Só que vai ter momentos das partidas, né, principalmente numa Copa do Mundo, onde você vai precisar ali estar se defendendo, né, sistematicamente estar se defendendo, sabendo armar ali, sabendo jogar, e isso precisa de ser, de certa forma, meio pragmático, precisa de jogadores terem aquela paciência, né, para cadenciar o jogo, para cadenciar a bola. Então acho que está no momento um pouco controverso, um pouco complicado. Outra coisa também ali, a substituição, né? Você vê em determinado momento o Vini Júnior não estava bem, o Matheus, né, não estava bem, entrou o Vitor Roque, tentou fazer ali alguma coisa, né, meio que cavou um pênalti, mas também não era aquele jogador que desequilibrava. Então, assim, o Estevão fez uma grande partida, é um grande nome, mas ainda também não vejo ali no banco de reservas bons jogadores que vão entrar e vão decidir. Quer dizer, tem bons jogadores, mas não vejo o poder de decisão deles. Aquela coisa do esporte, aquela coisa do cara que vai entrar ali concentrado, que vai entrar ali aguerrido no jogo e que vai decidir a partida. Bom, essas aí foram as minhas impressões. Deixe aqui nos comentários aí sua opinião sobre esses jogos da seleção. A gente vai conseguir aí acompanhando. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.